Vocês estão procrastinando porque eu falei que estou muito vagabundo, mas eu estou, sei lá, vocês não estão não procrastinando, não? Um pouco? Não, é normal, tipo, com aula gravada, às vezes eu acho que o povo deixa pra ver depois também. É normal. Eu tô muito, eu não era assim, não. Ó, Professor, só uma dúvida, não tem nenhum problema, tipo, porque o senhor disse que o ângulo tava no segundo quadrante, mas o cosseno é negativo no terceiro também. Aí não tem nenhum problema ficar meio aberto assim, porque ele queria não, exatamente para provar que é entre π e π sobre 2. Só que no caso da resposta podia ser o terceiro quadrante também. é por causa do ângulo agudo mesmo, porque do outro é o obtuso, né? Sim, sim. Aqui, né? Aqui é entre 270 e... Quanto? Não, no caso seria entre 360. π sobre 2 e 3π sobre 2. Isso. Mas é só o fato do ângulo, quando é, digamos assim, seja tal o ângulo entre vetores, é padronizado que você considere o ângulo agudo. Só por isso. Mas se você colocasse, em termos matemáticos, se você colocasse esse intervalo aqui, não estaria errado, não. Não, eu tô querendo, não seria o da esquerda, não, tipo, o terceiro quadrante, professor. Sim, perdão, aqui, né? É o cosseno positivo aqui e negativo aqui, verdade. Sim. Sim, não teria. Se fosse a equação, vamos supor, se fosse só essa aqui, seca, sem nada, a resposta seria de π sobre 2, né? Seria todo isso aqui. Mas como ele disse que o ângulo esse teto é o ângulo entre os vetores, aí você só considera o agudo. Ah, entendi, certo. Mas é um padrão, talvez, desse livro, né? Mas é só questão de padrão mesmo. Mas se fosse só a equação trigonométrica, aí na equação, no caso trigonométrica, aí você colocaria todo, né? Onde o cosseno é negativo. Menor ou igual que Entendi. zero. Certo, obrigado. Nada. Alguém escreveu uma coisa no chat. Pois é, tem dia que, eu não sei vocês, mas, vou deixar para fazer daqui a pouco. Não, não, é hora do almoço, então eu vou fazer depois do almoço. Não, mas não sei o quê. Aí, não, eu faço 3 horas da tarde. Aí você fica enrolando, enrolando, passou o dia, não, já tá tarde, eu tô cansado, não vou fazer mais. Ó, a aula de hoje vai ser o capítulo 8, né? Do Guidorize, tá? Ou aqui tem derivados parciais, né? Mas é o capítulo 14 do Sturt. A primeira sessão, na verdade, que o 14 do Sturt é grande. Mas basta o 8 do Guidorize. Aí vocês... Eu prefiro nessa parte o 8 do Guidorize. Mas aqui eu vou falar de funções de várias variáveis, né? E aqui é que começa o problema. Em geral, né? O problema... Porque é o seguinte, as curvas, né? São funções assim, elas são funções que elas... O domínio ainda é os reais, né? Ou é um subconjunto dos reais. E ela chega em Rn, né? Podem chegar a R2. Nos livros, basicamente, R2 e R3. As funções quando tem mais de uma variável, né? Várias variáveis. É o contrário, né? Elas saem de um subconjunto do Rn, que aqui na maioria dos livros vai ser para vocês R2 ou R3, e chega nos reais, né? Quando a função é assim, ó, só para Rn em Rm, as dimensões eu aumento tanto no domínio quanto no contradomínio, a gente chama de campo vetorial, tá? Que é muito comum na física, que vocês vão ver principalmente no cálculo 3.
Aí a gente vai estudar essas daqui. Essas daqui, o problema é o seguinte, como eu tenho mais de uma variável, não tem como eu derivar só em uma variável. A integral é, por exemplo, se a função for de R2 em R, você integra uma integral dupla. Se for de R3 em R, é integral tripla. Aí vai somando as variáveis, né? Se for de Rn, a integral é múltipla, né? Você pode integrar mais do que a tripla, normal. Mas, em geral, você só se vê, só, só se estuda até o R3, assim, os cursos de cálculo tradicional, né? Mas, basicamente, a função de variáveis é uma função de Rn em R, né? Exemplos aqui de funções, ó, por exemplo. Vocês já viram também algumas funções assim, eu vou falar, né? F de x, y, igual a x mais y mais 1. É uma função que ela tem duas variáveis. Aqui eu vou já especificar o domínio e tudo mais. Ela tem várias variáveis, ela tem, na verdade, duas variáveis. E aí, quando você tiver um cálculo 3, essa função você não integra, você já vai integrar ela dupla, né? Vou colocar aqui de vermelho que eu vou apagar. Opa, lá no cálculo 3, você integra ela assim. E aí tem outros detalhes, né, que vocês vão ver lá. Se for uma de três variáveis, f de x, y, z. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. É botar uma raiz aqui, tá? Essa é uma função que ela sai do R3, chega nos reais, e aí o sentido que na hora de integrar é integral tripla, porque ela tem três variáveis, e cada uma aqui vai indicar uma variável. É lógico que tem muitos detalhes, né? Você não integra direto assim, não. Tem outras coisas. E na hora de derivar, se eu tenho mais de uma variável, no caso aqui, ó, a, a curva, né? Apesar dela chegar no R2, eu só tenho uma variável aqui. E aí eu derivo, como eu ensinei para vocês, né? Na prática não muda nada, eu derivo cada entrada separada. Ou quando eu tenho uma função de R em R, eu derivo só numa variável. No caso da função de mais de uma variável, eu não posso derivar numa única variável, já que ela tem mais de uma. Então eu tenho que escolher uma variável que eu derivo, né? Que a gente chama de derivada parcial, que eu vou falar para vocês depois. Ok? Essas funções têm muitos elementos. Eu vou resumir aqui. Vou só dizer e a gente vai estudar cada um. Porque, em geral, é muito difícil estudar o gráfico dessas funções. Das curvas já não dá. Assim, se a função cair no R3, eu já não consigo estudar o gráfico. Porque não dá para ver, está no R4. Essa função, por exemplo, ó, o gráfico dela, só para relembrar, né? O gráfico. Se eu tenho uma função que ela está no Rn até R, o gráfico ele sempre está contido no. Aí tanto faz, vocês podem escrever o Rn cartesiano R ou o contrário, tá? Ok? No caso aqui seria Rn mais 1, né? Você soma, é como se você somasse aqui aquela, assim, entre aspas, né? Conservar a base e somar os expoentes, entre aspas. Mas, por exemplo, essa função aqui, que é uma função simples, você já não desenha o gráfico dela. E muitas dessas funções, quando aumenta a dimensão, você não consegue usar o gráfico. E aí, ou desenhar, você não consegue estudar o gráfico. E aí existem vários elementos para que se estuda, para que você conheça o comportamento da função sem necessariamente saber o gráfico, ok? E a gente vai ver tanto o que se estuda nessas funções curvas de nível, né? As próximas aulas, limites,
e derivadas parciais, tá? Geralmente, quando a função dá para, se o gráfico está no R3, geralmente você usa um computador para desenhar, porque é bem mais complicado. Por exemplo, o domínio da função, né? Geralmente, quando você estuda a função pela primeira vez, lá no ensino fundamental, a primeira coisa que você estuda é o domínio, né? O que é o domínio de uma função? É onde eu posso calcular. É onde é permitido os valores da função, né? Por exemplo, essa função aqui. Vou colocar assim. Lá quando vocês, lá no ensino médio fundamental, não sei, você tem essa função raiz de x. E aí o professor pergunta, qual é o domínio da função? O domínio da função são os valores em que é possível calcular a imagem do ponto. Ou seja, eu tenho um ponto aqui, a imagem dele é o valor pela função. E aí, nós já sabemos que aqui eu não posso calcular valores negativos, né? Então, o domínio são os x reais, tais que o x é positivo. E esse domínio está contido nos reais. Agora, aqui não. Essa função, a priori, ela está no R2, né? Só que eu posso calcular qualquer ponto do R2 aqui, ó. Eu não posso colocar qualquer ponto do R2 e calcular. Por exemplo, eu não posso calcular o f de 1, 2. Porque o f de 1, 2 aqui seria 1 menos 2, e aqui daria raiz de menos 1. Então, isso aqui eu não posso fazer. E o domínio, no caso, no fundo, é a mesma coisa, assim, é o mesmo princípio do que se faz na reta, só que a estrutura dele vai ser um pouco diferente. Porque, por exemplo, para ter sentido essa raiz, eu preciso o quê? Eu preciso que x menos 1 seja maior ou igual que zero, e aí, consequentemente, eu vou ter y maior ou igual que x. E aí, como é que você interpreta essa desigualdade y maior ou igual que x, né? Eu tenho que ir para o R2, porque como ela tem duas variáveis, o conjunto vai ser no R2, né? Então, o que vai ocorrer aqui? Como é que eu interpreto essa desigualdade? O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente desenhar esse conjunto aqui. Opa, inverti, né? Eu vou desenhar esse conjunto aqui no R2, né? Y maior ou igual que x. Geralmente, quando você é sempre recomendável você olhar primeiro a igualdade, né? É o contrário. Perdão, é o contrário. É, porque é verdade. Obrigado. Então, eu vou colocar... x. Eu olho sempre a igualdade, né? Essa reta aqui. E aí você vai ver onde o x é maior. Onde o y é menor ou igual que x, né? O que significa y menor ou igual que x? Onde a ordenada é menor que a abscissa, né? Ou seja, no caso aqui vai ser a parte de baixo, né? Por exemplo, eu pego um ponto aqui, né? Porque um ponto nessa reta em cima, ele tem coordenadas x, x ou y, y, né? Porque o x é igual a y. Mas, por exemplo, um ponto, no caso aqui, sei lá, 1, 1, né? É um ponto da reta. Mas se eu afasto um pouquinho, 2, 1, aqui é o ponto 2, 1, né? Aqui o x ele é maior que o y, concorda? Que o x é esse ponto aqui e o y é esse ponto aqui. Se eu pegar um ponto lá em cima,
Vou pegar o mesmo ponto, só que lá em cima, né? 1 e aqui 2, né? Aqui já o y, ele é maior que x, né? Só pegando esses dois pontos, eu já consigo identificar que a região em que isso é satisfeita é a parte sul aqui, né? Ao sul da reta. Toda essa região aqui, ó. Ok? Então, o domínio da função que eu coloquei ali, é esse conjunto todo que está abaixo da reta e a reta também, ok? Você pode simplesmente escrever assim, né? Aí depende muito da anotação do livro, mas a anotação mais comum dos livros é o D, aí tem o F aqui embaixo, que é o domínio da função. Aí, como eu estou no R2, é o XY no R2, faz Q, e aí você coloca Y menor ou igual que X, tá? Simplesmente, se fosse para escrever, simplesmente é só isso. Aí desenhar essa região aqui, ó. Também vocês podem ver isso no Desmos. Você colocar Y menor ou igual que X, ó, tá vendo? Já aparece a região que essa desigualdade representa, Y menor ou igual que X. Então, qualquer ponto aqui significa o quê? Que qualquer ponto que eu pegue aqui nessa área verde, eu posso calcular a imagem dele. Se eu pegar fora, aí eu não posso. Ok? Resolveram isso? Passou um caminhão aqui. Então, no fundo, muda só a interpretação, porque agora eu estou olhando a região no R2, que basicamente a imagem é um pouco mais complicada para achar. O gráfico aqui também é difícil, né? O gráfico você teria que usar computador, por exemplo, né? São pouquíssimos gráficos que você faz na mão, sim. Dá para contar no dedo. Por exemplo, né? Se eu quisesse colocar aqui x menos y, aí como é que fica, né? Essa uma espécie de teto, né? Uma faixa aqui. Você, não dá, você dificilmente consegue deduzir isso aqui na mão. Se conseguiria, de cima fica assim, né? Você conseguiria talvez estudar as curvas de nível, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí, sim, eu não vou ficar fazendo exercício do domínio, porque nós temos outras prioridades, né? Eu queria falar de uma coisa que vocês talvez viram, já estão vendo, já viram topografia, né? Que é curva de nível. Que eu vou falar mais, eu vou falar pouquíssimo da aplicação, porque geralmente quem usa é topógrafo, né? Ou cartógrafo, ou outra ciência, assim, que usa mais na parte prática, que é curva de nível, mas, por exemplo, vou abrir o livro aqui, só para ilustrar, né? Eu vou falar umas figuras, vou mostrar umas figuras aqui que tem no livro, vocês podem olhar depois. Mas, por exemplo, esse tipo de mapa aqui, né? Dá um zoom grande para vocês verem bem. Vocês já viram, eu acho que sim, topografia, né? Por exemplo, um mapa desse aqui, né? Nossa, mas essa imagem tá muito ruim, né? Por exemplo, qualquer uma que você pega aqui, pronto.
Um mapa desse aqui, aqui do estado do Pará, né? Negócio meu botão, abrir imagem nova aqui. Minúsculo. Pronto, ficou melhor aqui, desse tamanho. Mas, por exemplo, o mapa desse térmico do estado do Pará, né? Esse mapa aqui, onde tem as mesmas cores, o que você aprende? Isso aqui é um conhecimento, digamos assim, você já sempre vê, quando você vê a previsão do tempo, vê um mapa desse, você percebe que essas regiões aqui têm a mesma cor, elas têm a mesma temperatura. Eu não sei se aqui é exatamente térmico, topotérmico. Vamos supor que seja térmico só. Mas o mapa que vocês veem lá na previsão do tempo, que tem faixas que têm a mesma cor, entende-se que elas têm a mesma temperatura. E aí, na matemática, a gente diz que elas estão no mesmo nível. E aí, o nível vai depender muito do que está sendo estudado. Nível de temperatura, nível de altura. Por exemplo, aqui, ó. Plantações. Eu estava olhando aqui, eu lembrei das plantações de arroz na China. Vocês já viram isso aqui? Como é que eles plantam arroz? Assim, né? Vou ver se funciona agora. É, aqui, pronto. Eles plantam arroz desse jeito. Nesses níveis, nessas montanhas assim, eles plantam em níveis. E aqui é a mesma coisa de curvas de nível. Um outro vídeo também que antigamente espalhou muito pelo o Face é um mapa, é uma pessoa que ele construiu. Depois vocês dão uma olhada, viu? Mas ele simula, ele mexe a areia, ó, e aonde tem o mesmo nível, a máquina ela identifica e coloca a mesma cor. Aqui o nível de altura, né? Tá vendo essas cores mais escuras aqui, elas têm a mesma altura. Ele cavou aqui, nessa região, ficou azul, que é como se fosse o nível do mar, né? Que está abaixo do nível do mar, o programa que ele fez, né? Essa parte de cor de nível, isso aqui, sim. No caso, ele é cartógrafo e aí desenvolveu essa máquina aqui. Depois vocês procurem no YouTube, tem vários vídeos assim, tá? Mas na natureza isso aqui aparece muito. Ele, tá vendo? Ele limpou aqui e ficou tudo plano, tecnicamente, né? Essas regiões mais vermelhas são mais altas, aquelas verdinhas são mais baixas, né? Enfim. Aí, em matemática, como é que você entende, como é que você interpreta essas curvas de nível, né? Em termos de função de duas ou três variáveis, né? Que a definição é assim. Eu vou escrever exatamente o que está aqui, no livro do Sturt. E eu vou escrever logo as de duas e três variáveis que ele separa aqui, mas não tem muito sentido, não. É a mesma coisa, tá? As curvas de nível. Aí você vai entender por que a definição é desse jeito vendo os desenhos, né? Porque a gente vai desenhar alguns. De uma função f. Aí a função aqui, ela pode ser ou de duas. Não, eu vou separar. Função f de duas variáveis. Variáveis.
Então, as curvas de nível de uma função de duas variáveis, para ser 3 é a mesma coisa, só que você coloca 3. A definição é exatamente igual. Com a equação. E a definição em si, ela é meio... Você fica... Onde K é constante. É exatamente isso. Quando é 3 variáveis, aqui fica f de x, y, z igual a um K. Mas é mais comum na natureza você ser curvas desse formato aqui. Quando eu digo na natureza é porque os fenômenos que acontecem na natureza, né? É mais funções assim, de duas variáveis. Mas por que que isso aqui, essa definição, ela vai dar uma curva de nível, né? Assim, vai ser uma coisa desse tipo aqui, né? Essa foto aqui tá muito ruim, deixa eu pegar uma melhor aqui. No livro que eu tenho, tem uma foto melhor, mas é outra edição. Algo assim, né? Acho que essa aqui fica razoável para entender. Essa que está em azul aqui, à direita, tá? Por exemplo, isso aqui. Vamos lá. Aí a gente vai ver como exemplos, né? Vou pegar essa função aqui, ó. X quadrado mais y quadrado. Ok? Eu vou colocar o gráfico dela no GeoGebra, ok? Para vocês entenderem melhor. Já está aberto aqui, né? Quando eu coloco aqui no GeoGebra, a gente chama de hiperboloide essa figura. Por que hiperboloide, né? Porque se eu pegar essa figura aqui e cortar, digamos assim, vou desenhá-la aqui, ó. Não, perdão, paraboloide. Eu não sei se tem acento aqui. Porque se eu cortar ela vai formar uma parábola. No caso aqui, né? XYZ. Ela é uma coisa assim, né? Se eu cortar ela, por exemplo, perpendicularmente ao eixo Y, aqui no eixo X, vai formar exatamente uma parábola, né? Aquela parábola que nós já conhecemos, que é essa aqui. Ok? E aí, por exemplo, eu quero saber as curvas de níveis desse paraboloide, né? Porque imagina o seguinte, ó, quando eu escrevo f de xy igual a k, então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essa expressão aqui e vou igualar a uma constante k, ok? E aí, a ideia é sempre eu fazer esse k e eu vou dar valores para ele, né? Para esse k. É claro que como ele é x ao quadrado e y ao quadrado, ele vai ser sempre maior ou igual do que zero, tá? Por exemplo, se o k for 1, eu vou ter essa expressão aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Quer dizer que na altura, porque f de xy é a altura, né? Digamos, é o eixo, é z, é o eixo z. Na altura 1, o nível dela é um círculo.
esse círculo aqui, ó. Vamos supor que aqui seja 1, eu vou tirar isso aqui. Não, eu vou deixar esse corte aqui, já vou aproveitar ele. Por exemplo, se aqui for 1, isso aqui é um círculo de raio 1. É como se eu pegasse o gráfico e cortasse transversalmente ao eixo Z. Aí eu corto aqui, por exemplo, novamente. Eu vou obter um outro círculo. Só que essa altura aqui, ela é menor, por exemplo. Se o K for 1/4, né? Porque for 1/4, o raio vira 1/2, né? K sendo 1/4. Aí eu tenho isso, né? 1/2 ao quadrado, o raio é 1/2. Se o K, por exemplo, for 2, na verdade eu vou colocar 4, para o raio ser 2, né? Por exemplo, aqui, né? Aqui, ó. Não ficou preto. Se aqui for 4, esse aqui é um círculo de raio 2. Ok? A ideia é, você corta essa figura aqui transversalmente ao eixo dela e vou obter as curvas de nível. Que eu desenho, assim, se eu fosse desenhar as curvas, seria, por exemplo, quero desenhar a curva daquela figura, né? Eu desenharia aqui, né? O círculo de raio 1, o círculo de raio 2, ou o círculo de raio... Na verdade, eu vou... Esse aqui eu vou colocar ao meio, tá? 1/4, aqui é K. 1/2, aqui 1 e aqui 2, fica melhor assim. Por que que é feito isso, né? Porque no lugar de estudar, por exemplo, se fosse o contrário, né? Se fosse uma montanha, se eu colocasse menos aqui, vou pegar lá o já vou colocar um menos aqui, ela vai inverter. Subiu aqui, eu tenho esse morro, né? E aí você quer estudar as temperaturas desse morro. Quando eu corto ele, eu vou cortando, eu vou desenhando curvas de nível, vai ser exatamente a mesma coisa, só que invertida. Vou desenhar curvas de nível assim. E aí eu escrevo que eu desenhar no topo, né? Que vamos supor que aqui seja o cume, a temperatura é essa, vai ser igual. Aí um pouco abaixo, a temperatura é essa aqui, nesse nível. E aí depois a temperatura vai ficando mais branda, né? É desse jeito que você desenha uma curva de nível, ou estuda o nível. Sim, desenha isso aqui, e aí você interpreta isso como. Você não precisa se referir àquela montanha, né? Mas aqui são os níveis de temperatura. Não fez. Vou ver se vai fazer. Pronto. Aqui uma temperatura mais amena nessa verde aqui. Então, no lugar de olhar um morro, é claro que aqui eles tem esse formato de círculo por causa da estrutura, essa estrutura aqui, ó. Toda vez que eu corto transversalmente ao eixo Z, eles vão formar círculos, né? É como se eu olhasse aqui de cima, ó, se eu olhasse aqui de cima e for cortando, 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 aí eu vou obter exatamente as curvas de nível que eu desenho ela no R2, né? Essa aqui, assim, imagina essa imagem e essa daqui, né? Quando se estuda a temperatura, eu olho essa imagem aqui. Ok? Então, quando essa definição f de x igual a k, quer dizer que na altura k,
ele vai ter, aí vai depender muito do problema, vai ter a temperatura, vai ter a mesma temperatura, ou a mesma altura, enfim, acho que o mais comum é temperatura ou altura, né? Eu não sei, ou a mesma densidade, depende do, você tá olhando alguma coisa. Ok? Então, basicamente, como é que você obtém, se eu fosse falar coloquialmente, né? Eu pego essa curva aqui, corto ela transversalmente ao eixo, e as figuras que formarão são as curvas de nível. É claro que num terreno ou numa região, assim, não tem um morro tão perfeito que nem esse, né? As curvas não serão tão perfeitas que nem essa, serão mais ou menos assim, que nem a plantação, essa plantação lá de arroz da China, né? Elas serão mais, assim, não serão curvas perfeitas, né? Círculos ou essas coisas assim. Ó, por exemplo, vou pegar uma outra função aqui. Vou pegar uma aqui do livro mesmo. Ah, eu tava falando dessa aqui, né? Ah, eu vou mostrar essas duas figuras aqui, ó. Por exemplo, essa função aqui é menos xy, aí é elevado a menos x ao quadrado. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar a expressão dela. Aqui. Menos xy é elevado a menos x ao quadrado, y ao quadrado, né? O gráfico dessa função vai dar exatamente isso aqui, ó. Essa região aqui. E aí, imagina, quando eu corto transversalmente ao eixo Z, quando eu corto essa figura aqui transversalmente ao eixo Z, eu vou obter... Muito estranho, né? Ah, tá. É porque são... Aqui, você não consegue ver a segunda, digamos assim, o segundo buraco, né? Nesse ângulo aqui só dá para ver três, mas ele colocou na lateral aqui, ó, para ver esses dois buracos aqui. Eu vou colocar essa figura aqui no GeoGebra, só para gente... Para poder rotacionar menos x quadrado menos y quadrado. É isso? Ah, tá. É porque aqui ficou menos y quadrado. Menos x quadrado. É, não tá ficando igual que tá lá. Não sei o que é. Mas, enfim, quando eu corto essa curva aqui, essa gráfica dessa função, transversalmente ao eixo Z, eu vou obter exatamente em curvas de nível, né, eu não consigo diferenciar se é um morro, digamos assim, ou se é um buraco, né? Fica essas curvas aqui, ó.
quando eu corto, as duas de baixo, elas vão ficar aqui no quarto e no segundo quadrantes, né? Na verdade, esse aqui é o primeiro. As de baixo vão ficar no primeiro e no terceiro, e as de cima no segundo e no quarto. Mas nas curvas de nível, ela desenhada dessa forma aqui, eu não consigo diferenciar. Agora, por exemplo, se eu pintasse a temperatura que ficaria aqui, né? Desenhar só aqui, por exemplo, a temperatura dos que estão acima ficaria aqui, digamos assim, aliás, baixa, né? Deixa eu colocar o roxo. Ficaria a temperatura mais baixa. E aqui tá abaixo ficaria a temperatura. Assim, se eu colocasse essa cor aqui, aí eu sei identificar que esses dois, do segundo e do quarto, estão em níveis iguais, e do terceiro e do primeiro estão em níveis iguais. Desenhando assim, pintando elas. Agora aqui não dá para diferenciar. Mas aqui é um exemplo que você tem que fazer no computador. Difícil, não dá para fazer isso aqui na mão. Que nem esse primeiro que eu fiz. Mas quando eu corto transversalmente, eu obtenho exatamente isso. E é isso aqui que se estuda, né? Não sei, não estudo gráfico, mas as curvas de nível, enfim, para resolver determinados problemas, né? Aqui também, ó, é menos 3y, tá vendo? Um é um buraco e o outro é um morro, digamos assim. Mas o nível, quando eu desenho, é igual. Eu não consigo saber qual é. Ó, quando eu corto nesse nível aqui, esses círculos menores são justamente o cume e o fundo, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui. Menos 3y. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. O do estudo ficou mais acentuado, né? Mas tá vendo aqui, ó. Quando eu olho de cima, não dá para diferenciar se é o buraco ou não, né? É a mesma ideia aqui quando eu corto. Só consigo diferenciar na lateral. Mas quando eu faço níveis, eles vão ter níveis simétricos. Tanto o fundo quanto a montanha, né? O buraco quanto a montanha, digamos assim. Ok? No R3, aí, assim, os exemplos são muito restritos que dá para fazer na mão. Todos eles, a maioria no computador. Por exemplo, um que tem aí no livro, né, que é muito comum. Os níveis dessa função aqui. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E aí, para saber os níveis, o que eu faço? O gráfico dela já está em R4, né? Não tem como eu desenhar o gráfico, que é uma função que ela sai do R3 e chega em R. Inclusive, o domínio dela é todo R3, né? Eu posso calcular isso aqui sempre. E aí, os níveis, se eu fosse calculá-los, à medida que eu for fazer esse variar, né? Eu vou obter esferas centradas na origem e só vai variar o raio. Por exemplo, se K for 1 é uma esfera de raio 1, se K for 2 é uma esfera de raio de 2, né? Mas eu vou fazer 4 só para ficar o raio 2.
Agora, no R3 é muito complicado, porque aí a figura ficaria assim, né? Eu vou mostrar do livro, porque não dá para desenhar isso aqui. Exatamente isso aqui, ó. Uma esfera dentro da outra, né? Mas para vocês verem como isso aqui é confuso, eu vou pegar aquela figura que eu desenhei aqui, eu vou pegar aquela mais simples, x quadrado mais y quadrado. Imagina o seguinte, quando eu corto essa figura aqui, eu corto ela, né, transversalmente ao eixo Z. Quando eu projeto no R2, todos os cortes, eles ficam dessa forma aqui, né? Aqui, ó. Como eu falei agora há pouco. No R3, o gráfico da função é de tal forma, o gráfico dessa aqui, que quando eu corto transversalmente a um dos eixos, as projeções no R3 serão essas esferas aqui. Lá naquela outra função, as projeções são círculos, mas você consegue visualizar quando eu corto transversalmente o gráfico dessa função, né? Pego aqui, corto ele, você consegue ver, porque o gráfico está no R3. Mas quando a função o gráfico está no R4, você não sabe a ideia do gráfico, você só imagina que quando eu projeto ele no R3, as curvas de nível, as figuras que vão aparecer são nessas esferas aqui, uma dentro da outra, concêntricas, né, que a gente chama, tem o mesmo centro. Mas é muito, assim, uma coisa bem esquisita. Por isso que, assim, não tem isso aqui, né? Por isso, como eu falei, na natureza, o comum são as funções do R2 em R, e aí você desenha as curvas de nível, né? Essas do R3 mesmo só na matemática. Ok? Essa é a ideia de curva de nível, né? Que eu queria passar para vocês. Ó, por exemplo, eu vou colocar uma função aqui, eu vou pegar uma. A maioria delas você tem que fazer no computador. Não tem muito o que fazer, não. Ó, essa letra C aqui, né? Qualquer uma dessas, vou pegar qualquer uma dessas aqui, tá? Letra C, 1 sobre isso aqui. Vamos ver o que acontece. Só para a gente tentar mais ou menos imaginar como seriam as curvas de nível. Porque, como eu falei, em geral é mais fácil estudar as curvas de nível do que a função em si. Ó, essa daqui, ó. Um morro baixinho, né? E aí, com as curvas de nível dele, eu consigo imaginar que elas também serão círculos, né? Corto transversal, assim, eu tenho que fazer o cálculo, claro. Mas eu corto transversalmente ao eixo Z, projetos serão círculos. Deixa eu escrever aqui, ó. F de x, y, somente f de x, y, não tem z, igual a 1 sobre. Aí, como é que eu obtenho as curvas de nível? Igual a 1k, né? Isso aqui dá para fazer na mão. E aí eu vou obter que x quadrado mais y quadrado mais 1 é 1 sobre k, consequentemente, x quadrado mais y quadrado é 1 menos 1. Esse aqui vai ser o raio, né? São círculos de raio, raiz disso aqui. E aí você tem que variar o k, só que tem que ter cuidado para não ser negativo, né? No caso, como eu quero que isso aqui seja positivo, sobre k é maior ou igual que 1, então o k é menor ou igual que 1, né? Eu posso colocar qualquer valor que seja menor ou igual do que 1. 1 vai dar 0, aí vai dar só um ponto. Então tem essa restrição aqui. Ok?
mas serão círculos de raio raiz de 1 menos K menos 1. Ai, coisinha, esse negócio aqui quando começa. Assim, ok? Mas você consegue imaginar, olhando para a figura, quais são as curvas de nível. E é muito mais fácil estudar as curvas de nível do que o gráfico da função. Vocês vão ver, porque depois eu vou falar do vetor do gradiente, que é muito mais fácil estudar ele através das curvas de nível. Que ele vai ser um vetor, vai ser perpendicular a uma curva de nível. E aí, eu falei até na aula passada, quando eu tenho uma curva, tinha duas maneiras de desenhar a reta tangente, né? Você pega o vetor tangente, e aí faz aquela conta toda, ou você pega o normal e calcula o produto interno com qualquer vetor aqui da reta. Esse vetor normal a gente vai estudar depois, que vai ser o gradiente. Nesse ponto aqui, o gradiente vai ser um vetor que é normal a uma curva de nível. Não necessariamente tem que ser de nível, mas a uma curva. E aí, estudando o gradiente, você consegue entender muito do comportamento do gráfico sem necessariamente saber como é o gráfico. Ok? Vocês estão entendendo mais ou menos isso aqui? Eu sei que essa parte é um pouco chata, eu não vou mentir, não. Mas é só isso aqui, viu? Mas vocês viram alguma coisa disso em topografia, não viram, não? Pessoal, ninguém viu isso, né? Topografia. Não eram para ver isso, não? Pelo visto, não, né? Muito bem. Ó, essa parte de curva de nível, eu falei agora, mas ela vai aparecer mais quando eu estiver falando do vetor gradiente, ok? E assim, eu não vou pedir para vocês desenharem as coisas. Vocês podem desenhar, que nem eu fiz naquela aula, desenhar os gráficos, mas eu não vou pedir isso na prova, porque não tem muito sentido, não. Não para essa disciplina, né? Para outras coisas, sim. Vou falar um pouco de vocês, de limite, mas eu vou falar um pouco agora e um pouco na aula que vem, porque é um pouco grande, mais ou menos. E vocês vão ver que limite, quando tem mais de uma variável, ele é totalmente diferente do limite que você, ou que nós, né, já estudamos com uma variável ou com curvas também. Porque é o seguinte, né? No limite de uma variável ou de curva, por exemplo, aqui. Eu estou querendo calcular esse limite, né? Então, eu tenho duas maneiras de me aproximar. Imagina que você está aqui parado, aqui é uma pessoa, e só tem duas, o A é uma pessoa, só tem duas maneiras de me aproximar pelo A, ou pela direita, né? Ou pela esquerda. Isso é o limite de uma variável. Você tem que se aproximar de duas maneiras, ou pela direita ou pela esquerda. Quando eu tenho mais de uma variável, quando eu tenho duas variáveis, por exemplo, isso aí muda muito. Porque não tem uma noção de direita e esquerda no espaço. Se eu estou com uma função assim, f de xy, indo para x0, y0. Por exemplo, tem um ponto aqui que está no R2,
E aí, eu pergunto para vocês, como é que eu posso me aproximar? Existe uma aproximação à direita do ponto, à esquerda do ponto? Eu posso me aproximar de qualquer direção aqui, ó. Posso vir por aqui, enfim, qualquer direção em direção ao ponto indicado. Não tem uma direita e uma esquerda. Isso aí é o problema maior de limite, porque não existe um limite lateral. Tem aquela condição de limite lateral, que eu me aproximo de uma à direita ou à esquerda, né? Isso impede que você faça os cálculos que geralmente se faz no cálculo 1. Por quê? Né? Eu vou colocar a definição aqui de limite formal no R2, que é o que dá para desenhar. No R3 também dá, mas é mais chato. Então, qual é a definição de, de limite de uma função do R2 em R, né? Então, seja, sei lá, eu vou supor que o domínio é os reais, só para facilitar. Seja uma função, mas em geral o domínio não é, né? Os reais. E x, se, se o domínio não fosse os reais, esse ponto aqui também, ele não necessariamente tem que estar no domínio da função, né? Para o limite existir, não necessariamente o ponto lá do cálculo 1, né? Se eu tenho essa função aqui, ó. O limite dessa função, quando x tende a 1, ele dá 2, mas necessariamente 1 está no domínio, ok? Agora, para ser contínua, aí tem que estar no domínio. Então, seja uma função e um ponto. Então, o limite de f de x, quando x, y tende a x0, y0, né? É um valor L, se somente se. É aquela mesma definição de epsilon e delta, só que você interpreta um pouco diferente. Se somente se para todo epsilon, né? Existe um delta, tá ok. Aqui já não vai ser módulo, vai ser a norma de x, y, menos x0, y0. Opa. Menor que delta implica que o módulo menos L é menor que epsilon. Então, como é que eu entendo isso aqui, ó? E aí a gente vai ter que entender um pouco de equação do círculo, né? Por exemplo, o que é xy menos x0, y0 menor que delta? Eu vou explicar isso, mas é só a noção para vocês entenderem. Mas eu não vou cobrar a definição na prova. Quando eu estou com isso aqui, né? A norma... Isso aqui é um vetor, né? Isso aqui é a mesma coisa de norma de x menos x0, né? Perdão. Assim. Ok? Aí essa norma desse vetor, que tem coordenada x menos x0 e y menos y0, é raiz quadrada de x menos x0, né? Ao quadrado. Ok? Então, quando eu digo que isso aqui é menor que epsilon, isso aqui é menor que epsilon, eu vou estar dizendo que x menos x0, y menos y0 ao quadrado é menor que epsilon ao quadrado. Isso aqui é exatamente a equação de um círculo. A equação de um círculo de centro x0, y0 e raio delta. Para que é importante esse cálculo aqui, né? Só para vocês entenderem o que eu vou desenhar aqui. Basicamente, a definição diz o seguinte. Eu vou pegar o R2,
x0, y0, tá? Esse aqui é o ponto. Aí eu vou pegar um círculo centrado nesse ponto. Na verdade, deveria ser pontilhado aqui, porque é menor do que zero. Aqui, ok. Aí eu vou pegar os reais aqui, tá? Desenhar um. Pronto. E esse raio aqui é delta, tá? Esse tamanho aqui é delta. O que que é o limite? O que que se entende por limite? Cadê? O que que se entende por limite? Isso aqui sendo L, né? Significa que qualquer epsilon que eu pegue, o que que significa pegar qualquer epsilon? É qualquer intervalo, eu escolho um intervalo centrado no L e raio epsilon. Quer dizer que esse tamanho aqui do L para a extremidade superior é epsilon, e esse aqui para a extremidade inferior também é epsilon, né? Aqui seria L mais epsilon e L menos epsilon. Significa que qualquer intervalo que eu pegue centrado no L e tamanho epsilon, o raio, existe um outro, que é esse delta aqui, no caso, vai existir um raio para esse círculo, de tal forma que qualquer ponto que eu pegue aqui, ó, xy, quando eu calcular a imagem dele, ela vai cair aqui, f de xy. Novamente, né? Qualquer intervalo que eu pegue, vai existir um raio, ou, como se diz na matemática, uma bola aberta, mas, assim, não se atenham a isso aqui, se formalizam, eu não vou cobrar, não. Só para tentar explicar isso para vocês. Vai existir um raio, ou vai existir uma circunferência centrada no x0 e y0 de raio delta. Então, que qualquer ponto que você pegue no círculo, quando eu calcular a imagem dele, vai cair nesse intervalo aqui. Caso isso ocorra, vou só um caminhão aqui. Caso isso ocorra, aí o limite existe. E não existe uma noção de limite lateral, né? Porque não, a aproximação é aqui no domínio. Aqui é a função de R2 em R. A aproximação é no domínio, então não tem uma noção de limite lateral, não existe. Vai ter uma outra noção que eu vou falar na próxima aula, okay? Que é você se aproximar do ponto através de curvas, e aí a gente vai... É muito restrita essa teoria, não tem muito o que calcular, né? Você calcula, mas você não tem muitas ferramentas para isso, não. Mas não tem uma noção de limite lateral, não posso me aproximar pela esquerda, direita não tem isso, quando o ponto está no espaço. Ok? Por exemplo, eu vou fazer um exemplo bem simples. Ó. É lógico que aquela ideia da indeterminação, toda aquela teoria do limite, dá para se usar entre aspas aqui. Isso eu vou falar mais na próxima aula. Mas, por exemplo, ó, esse limite aqui, como é que se calcula, né? Porque é o que vocês têm que se preocupar. XY tendendo a 2, 0. Na prática, quando eu calculo o limite desse aqui, limite de... Tô todo mundo enxergando, né? Eu acho que eu fiz 2, 0 muito pequeno. Pronto. Na prática, quando eu calculo o limite desse, quando você lá no cálculo 1, a primeira coisa eu substituo para ver se tem determinação ou não. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu substituo. Onde tem x, eu coloco 2. Onde tem y, eu coloco 0. Então, aqui fica 2 mais 0. 2 menos 0. E aqui vai dar 1. Sim. E aqui é um limite que eu calculei. O problema é que a maioria dos limites, por exemplo, se fosse indeterminação, a abordagem que é feita para esse tipo de limite é totalmente diferente da abordagem do cálculo 1.
por exemplo, né? Quando se fosse tendendo para 2, 0, eu só substituo aqui. Então, está calculado o limite, pronto. O problema é, quando se fosse para 0, 0, aqui ficaria 0 sobre 0. E aí, como é que eu faço? Eu tenho que fazer que nem o cálculo 1, que é, geralmente você tem que fatorar um polinômio, ou fatorar alguma coisa, e aí a resposta depende, né? E a gente vai ver na aula que vem, ok? Porque esses casos aqui são pouquíssimos. Assim, esses casos que eu coloquei aqui, ó. Assim, pouquíssimos não, porque eu posso mudar o ponto, eu tenho milhões de exemplos. Mas, na teoria em geral, esses casos não são, porque não tem muito o que fazer, só faz o cálculo. O problema é quando dá 0, 0, e aí a abordagem muda. Que não é exatamente calcular, assim, não é fatorar o polinômio como é feito, né? Você pode até fazer, mas em geral não funciona. Ok? Eu não falei muita coisa, né? Eu só falei a definição. Isso aí eu vou falar bem mais na aula que vem, essa parte de limite. Esses casos aqui, que eu posso substituir direto, é igual no cálculo 1. Eu substituo o x e o y, é a mesma coisa. O problema é a indeterminação. Quando dá indeterminação, ok? E não tem limite mais ou menos infinito. Não tem entre aspas, né? Porque o que vai para mais e menos infinito você olha de outra forma. Você não olha o ponto, por exemplo. Você não olha assim, sei lá, de mais infinito e zero. Não. É outra maneira também que eu vou falar. Ok? Sim, na aula que vem eu vou detalhar tudo isso. Um pouco chato isso aqui, viu? Um pouco complicado. Não é muito óbvio, não. Acho que começa a pesar um pouco, né? Diferente dos outros conteúdos aqui, começa a pesar um pouco. Ai, cadê vocês aí? Nesse caso de limite com duas ou mais variáveis, existe algum método como o L'Hopital? Ou o L'Hopital técnica exclusiva para o limite? É exclusivo para limite de uma variável, L'Hopital. Porque, vamos lá, né? É importante essa pergunta. Isso aí é uma coisa que vamos lá. Quando eu calculo o limite assim, né? Eu peguei exatamente o que eu acabei de fazer. Aí você, por exemplo, deu 0 sobre 0, né? A gente viu. E aí, L'Hopital diz que eu tenho que derivar o numerador e o denominador. Aí eu pergunto para vocês, derivar como? Que como tem duas variáveis, aí o problema entra na quantidade de variáveis. Eu não posso escolher uma variável específica e derivar, e depois escolher uma outra, enfim, não tem. Mas você pode ter um truque, que eu vou falar na aula, que você transforma o L'Hopital, não, perdão. Você transforma a função para que ela fique como uma variável, e aí sim, nessa uma variável, eu posso usar tudo que eu sei do cálculo 1, inclusive L'Hopital. Então, do jeito que está aqui, não dá para usar L'Hopital. Sim, que deu 0 sobre 0, né? Aí eu derivo, você tem que só uma variável, derivo como? Mas dá para usar L'Hopital de uma outra forma, não do jeito que está aqui, mas dá para usar sim. Mas não do jeito que está aqui. Ok? Vocês vão ver que agora vai pesar um pouco, viu? A parte do conteúdo. Mas isso aqui é básico, assim, se vocês sabendo bem isso aqui, não essa parte, mas acho que principalmente derivada parcial, vocês vão se dar bem no cálculo 3, entre aspas, né? Integral. Ok? Mas a gente vai ver muito isso, que é o principal. A aula de hoje é porque essa parte da teoria é um pouco mais chata mesmo. Bom é parte das contas. Para mim é bem mais fácil, por exemplo. Alguma pergunta? Então tá bom. Na aula que vem eu vou falar de limite, tá?
E aí fala um pouco de limite, aí a gente já entra em derivada parcial, que vocês vão precisar tanto no cálculo 3 quanto em EDO. Se não já estiverem usando em outra disciplina, né? Mecânica, eu acho que tem muita equação de física que é em função de funções de duas variáveis, né? Equação do calor, equação do não sei o quê. Aparece muito. É isso, certo? Então, até a próxima. Se cuidem vocês. Tchau.